Nós aqui, de novo, no Simples Assim Podcast, e agora conversando com esse escritor maravilhoso. Ele é antropólogo, Jacques Dadeschi. Falei certo, Jacques? Falei? Falou certo. Falei porque eu sei que tem uma coisa com o nome. Não, é simples. Dadeschi. Dadeschi. Surfar. Falando Dadeschi. Tá. Mas eu me empenhei aqui para falar direitinho, sim. tá? Tá bom, tá bem. Olha, um prazer ter você aqui na FRIM, nessa 9ª edição da feira. Dizer que é um prazer ter você aqui com a gente. E queria abordar um pouquinho as temáticas que você coloca nos seus livros de uma maneira bem simples, bem clara. Né? Esse daqui, vê se consegue pegar aqui, Danilo, uma breve história do racismo. E aí, quando eu vejo livros como esse, a gente se pergunta, né? Cada dia mais é necessário falar sobre esse tema. Né? A gente está passando por vários momentos, várias pessoas sendo atacadas a todo momento. O que você acha que está acontecendo com a sociedade? Bem numa visão antropológica. Sim. Não, isso me inquieta. É algo que mexe comigo, porque eu já tenho uma certa idade e não podia imaginar que o racismo pudesse se manter no século XXI, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Que no final da Segunda Guerra Mundial é um marco em relação à questão da luta contra o racismo, principalmente em função do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Sim. Massacre, morte, genocídio dos judeus na Alemanha, mas também morte de ciganos e também, poucas pessoas sabem, um massacre e morte de afro-dutch, afro-alemão, que vivia na Alemanha. Porque também, muitas vezes, poucas pessoas sabem de que a Alemanha foi uma potência colonial. Sim. Foi uma grande potência colonial. Perdeu as suas colônias depois da Primeira Guerra Mundial. Tinha colônia tal como Togo, Camarões, Namíbia, Ruanda, Burundi, etc. Agora, já houve uma esperança, você considera, já houve uma esperança de que essa história do racismo realmente acabasse? Eu imaginava isso principalmente quando eu iniciei a minha profissão de professor, estudando, me debruçando sobre a questão do racismo e observando que a partir da década de 70, e principalmente a partir do final do século XX, com a descoberta da genética e da biologia, demonstrando que raças no plural não existem, do ponto de vista genético e biológico, então eu imaginava que isso seria um ponto final em relação à questão do racismo. Entretanto, observamos nos dias de hoje que o racismo está se expandindo de novo. Então, por quê? Aí que, nesse livro, eu dou uma resposta, baseado com um sociólogo francês, que chama Colette Guillemin, e uma afro-portuguesa, que chama Grada Quilomba, que me deram a resposta. Apesar de que raças no plural não existem, do ponto de vista biológico e genético, o racismo continua existindo. Perfeito. Então, para a genética, a raça é uma ficção. Perfeito. Mas o racismo, do ponto de vista social, está aí, se espalhando. Mas por quê? Isso é que é a questão. Então, a resposta do ponto de vista da sociologia e da psicanálise é de que o racismo tornou-se, digamos, uma perseguição do ponto de vista do senso comum. A gente tem como, pelo menos, mitigar isso? Isso para as novas gerações. Para as novas gerações. Para as novas gerações. Eu tenho muita inquietação. É uma coisa que te incomoda bastante. Me incomoda. Acho que nos incomoda, né? Porque é muito ruim, porque cada vez você percebe mais isso nas pessoas. E as pessoas agora, antes elas não falavam, agora elas verbalizam isso. Sim. Né? Antes era uma coisa escondida mesmo. Velado, hoje, exatamente. Como se fala no Brasil. E hoje a pessoa está ofendendo a outra, ela está gritando, ela está chamando
né, ofensas racistas, e elas postam, inclusive, nas redes sociais. Sim. É como se não houvesse uma punição, uma sanção para isso. Sim. Talvez as nossas leis devessem ser mais severas ou serem cumpridas para que as coisas... Sim, de um lado, mas tem um outro fator positivo. É que hoje a questão racial, a questão do racismo, tornou-se inscrito na pauta da mídia, da grande mídia, enquanto que há 20 anos atrás não se falava do racismo. Falar do racismo no Brasil, eu diria, há 30 anos atrás, era considerado como uma questão importada dos Estados Unidos. Sim. Uma questão norte-americana importada. Cara. Sim. Não se falava, era uma questão tabu. Mesmo nas famílias negras, naquela época, não se falava. Não se falava, gerava mal-estar. Mas hoje tornou-se um elemento importantíssimo para se destacar. Tem, sim, racismo, não tem agressão aos racistas, mas, por outro lado, tem respostas. Posicionamento. Olha, é tanta coisa para a gente falar. Queria falar desse aqui também, O Exílio de um Rei, é o último livro. Sim. Esse aqui está contando a história... Ficção. Esse é uma ficção. Resumindo, na verdade, quem está lidando com a história é meu pai. Então, viveu na África, meu pai. Uhum. Então, ele está contando a seguinte história. Cara. Um leão majestuoso, orgulhoso, sempre caminhando na savana, sem perceber nada, a não ser se olhar, muito orgulhoso, cai numa armadilha de caçadores de leão. Ele é levado do Congo para o Jardim Zoológico de Nova York, de navio. Entretanto, quase chegando em Nova York, o navio bate no iceberg. E o navio afunda. Mas, ao mesmo tempo que o navio afunda, o leão consegue se libertar. Nada, e chega até a banquise, até o Polo Norte, onde encontra um urso branco. Vou comer assim, urso? Interessante, porque estou com fome. Vou comer assim, urso? Não. Eu vou usá-lo. Ele vai caçar para mim, porque não sei o que é essa banquisa. Não tem zebra, não tem gazela, não faz calor, e o urso aceita ajudá-lo. Até que, num determinado momento, o leão quer voltar para a África. E o urso se lembra, não, mas tem aí uma coruja que possa te ajudar. Vem comigo, vamos conversar com a coruja. E a coruja aceita ajudar o leão, e dando uma poção mágica para poder caminhar até a savana africana. De leão, os animais veem o leão, os homens veem um homem. Daí que a história continua. Não, aí agora vai ter que comprar o livro para ler. Olha, foi um prazer conversar com você. Ficaria mais tempo, mas tem um pessoal ali me apressando que você tem que participar de uma mesa e eu vou lá te assistir. Tá bem. Ok, Isabel.